Então, eu vou passar aqui para Instagram, tá? Vou me basear mais no Instagram e aquela mesma sugestão que eu disse para vocês. Assistam os outros vídeos nas outras redes sociais que a gente já trabalhou, mas aqui vão começar algumas coisas que a gente tem que conversar. Tá? Um erro comum, e aqui nós estamos falando dos maiores erros ou principais erros das redes sociais, é não estar frequente. Tá? Não adianta eu criar uma página no Facebook, uma página no Instagram e eu não estar presente com alguma publicação. Em vídeos anteriores, como já falou a Priscila, eu disse, ou melhor, eu aconselhei o que postar cada dia da semana e como postar. Postar, optem por postar no feed. Por que eu falo isso? O que é o feed? Porque nós temos o Stories, você sabe o que é o Stories, né? Que é aquela que dura 24 horas. E nós temos o feed. Se uma pessoa procurar vocês profissionalmente, ela vai olhar pelo nome, mas ela vai descer até o feed para ver qual é as postagens que vocês têm. E ali elas vão querer conhecer o trabalho de vocês. Então, se vocês postarem só no Stories, todo aquele post é perdido. Tá? Então, existem estratégias de postar no Stories, perfeito, mas optem por deixar sempre postagens e materiais no feed, porque a pessoa vai poder saber quem vocês são, o que vocês fazem e como vocês fazem, tá? Então, optem por isso. Claro que nós já demos uma dica anterior em outro vídeo, que se tu for postar no Stories e tu tem 10 postagens, não faça todas ao mesmo tempo. Por quê? Tu coloca um Stories ali, o Instagram avisa teus amigos, ou o Facebook. Se tu colocar 10, as pessoas vão olhar aqueles 10 e depois não te visitam mais. Então, tu começa a colocar teus stories em torno de 3 a 4 horas entre um e outro. Tá? Bota um num horário, dali 2, 3 horas põe um outro, dali a 2, 3 horas põe outro. Porque esse aviso segue se repetindo. E uma pessoa que não viu o primeiro, tá? E o Instagram não avisou, o Face não avisou, ela retorna para ver os teus stories e começa vendo desde o primeiro. Então, tem mais visualizações, mais possibilidades da pessoa ver. Então, deixem um espaço disso aí. E sempre que vocês tiverem uma publicação boa, coloquem ela no feed, porque isso está relacionado a vocês, principalmente se for profissional. Tá? Pode interromper a hora que vocês precisarem. Tá? O ideal, de 5 a 7 posts por semana. Tá? Seria que pelo menos os 5 dias da semana, tá? Mais 2 no final de semana, ou o contrário, às vezes você posta no final de semana a sua atividade e deixa segunda e terça sem postar. Mas o ideal é no mínimo 5 a 7 postagens por semana na rede social, tá? Coisas que não devem ser feitas, tá? E você já deve ter notado isso, que as pessoas estavam falando que o Facebook ia morrer. Por que que o Facebook ia morrer? Porque no Facebook ficaram as pessoas de mais idade e também as pessoas, por exemplo, tu vai no Facebook, o jovem, e o pai dele está no Facebook. Então, tu não vai na mesma balada que está teu pai, muitas vezes. Tu prefere não ir. Então, assim, ó, e é um hábito das pessoas mais antigas colocar muito texto e pouca imagem. Tá? O que que acontece? Você já deve ter recebido aqueles textão, assim, né? Vocês não leem todo o texto. Tá? Então, a gente tem que ter o quê? Uma headline, que a gente chama, o que é? Uma linha de chamada, tá? E depois um pequeno texto que te leve a uma outra informação que te dê vontade de tu acabar lendo. Mas muito texto afugenta as pessoas, tá? Elas não leem tudo. Depois, outra dica, tá? A imagem é o que mais chama a atenção. Então, se vocês puderem colocar imagens e fotos, é o que mais chama a atenção. Por exemplo, não adianta eu botar uma imagem filosófica falando acreditem em vencer, se eu for um professor de educação física, por exemplo. Tá? É legal em algumas vezes, como motivação, mas sempre coloca isso também as pessoas, a não ser que a tua página seja de meditação e relacionada ao tema. Mas sempre tentem usar imagens que vão chamar a sua atenção ou a atenção das pessoas relacionadas ao seu nicho de mercado. Por exemplo, se o Caian vai dar aula de dança e é um outro estilo de dança, fotos e publicações relacionadas à dança dele são interessantes. Se o Anderson vai trabalhar com danças tradicionais gaúchas, está num rodeio e colocar fotos dele no rodeio com pequenas mensagens, sabe?
Isso chama atenção. Agora, botar todo um textão acaba afugentando. O que, que as redes sociais aconselham? A imagem e no máximo 20% de texto. Tá? Mais do que 20% de texto não é aconselhável, tá? Então, procurem sempre colocar mais a imagem em evidência. E ela sendo ligada ao nicho de mercado ou à profissão de vocês. Criação... Tony, eu não sei se está ainda, mas no Face, quando você ia patrocinar uma publicação, se o teu texto, a tua imagem tivesse mais que 20% de texto, eles não aprovavam para publicação. Não sei se está assim ainda. Eles te avisam, né? Dizem, ó, seu texto está acima do recomendado e te perguntam, tu quer compartilhar, tu quer impulsionar? Aí tu decide. E mesmo assim as pessoas impulsionam, tá? Mas aí sabem que aquilo ali não chama a atenção, tá? Não, acaba ficando mais difícil de tu conseguir atrair a atenção daquelas pessoas ali. Mas ele avisa sim, Maíra, tá? Avisa tanto para o... Tony, uma dúvida. Sim. Desculpa, não pode terminar. Não, pode falar, Paulo Vitor. Tá, o texto que tu menciona ali é na imagem, não é o da legenda. Não é o do... Tanto da imagem descrição. quanto da descrição não podem ser muitos textões. O que a gente divide, Paulo Vitor, para te ter uma ideia? A gente chama de headline aquele texto que vai na foto, tipo, participe, ganhe dinheiro com a internet. Chama atenção, tá? Isso a gente chama de headline. E o que a gente escreve na descrição, a gente chama de copy, que é um texto teoricamente persuasivo, né? Que vai te fazer querer ler mais aquilo e buscar mais conteúdo. Se a copy for muito grande, ela acaba tu não acaba não lendo, né? Não sei se tu já passou por essa experiência. Tá? Conseguiu entender, Paulo? Eu não costumo colocar textos grandes, mas qual é o ideal, assim, do copy, no caso? Porque headline, raramente eu coloco. No caso, assim, ó, copies, elas não podem ser muito grandes, tipo 4, 5 linhas, tá? 1, 2 estrofezinhos de texto. E é interessante que nesses textos que tu coloca, tu use o que a gente já falou em aulas anteriores, que chamam-se gatilhos mentais, tá? Que isso chame para uma ação, tá? O que acontece? A ideia é tu usar tuas redes sociais para levar as pessoas para um site ou para um lugar que é especificamente teu. E não o contrário, trazer as pessoas do teu site para a rede social. Porque as redes sociais não são tuas. Elas são do dono delas. Então, ele muda as regras a hora que ele quer, ele envia a hora que ele quer. Então, o nosso passo mais adiante será nós termos um local nosso, um site, um blog, tá? E encaminhar as pessoas para lá. Então, por exemplo, se a pessoa gostou daquela descrição pequena que tu colocou, vai ter um link para ela clicar e ela vai ler todo o texto lá na tua página. E vai acostumar a ir, entre aspas, para o teu site, para o teu blog. Então, essa é a nossa ideia. Só que nós dividimos assim, Paulo. Padrão bronze, ou seja, não tenho nada, não quero gastar nada, mas quero lucrar com isso. Padrão prata, tenho um certo valor financeiro, consigo fazer uma página de captura e tenho o meu blog gratuito, tá? E quero lucrar com isso usando a rede social. Padrão ouro. Tenho um estúdio de filmagem, tenho um site próprio, tenho todas as ferramentas de marketing digital e vou usar isso aí. Então, tem 3 padrões que a gente define aqui. Nesse grupo de reunião, a gente começa bronze, fala do prata, chega no ouro. Aí cada um decide o que quer investir, entendeu? Como a ideia não é fazer vocês gastarem, então agora nós estamos falando praticamente do bronze. Tem que ter um produto ou um serviço teu, e isso tem que levar para que as pessoas conheçam, só tem a rede social, tá? Então, por isso, não podem ser muitos textos grandes. Beleza? Voltando certo, valeu. Nossos problemas principais. Criações de hashtag, tá? O jogo da velha, tá? As pessoas criam muitas hashtags, tá? E muitas vezes não são relacionados ao seu trabalho. Não adianta, por exemplo, eu colocar hashtag maquiagem perfeita, tá? Cara, eu não tenho nicho de maquiagem, entendeu? Ou hashtag
vestidos de noiva, não é o meu produto, tá? Então eu tenho que cuidar das hashtags que eu uso e as minhas. Se possível, criar a minha ou o meu nicho. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Se eu sou ligado à dança, eu uso hashtags ligadas à dança. Não vou botar lá na dança marketing digital. Eu atraio outro público que não é o meu e eles vão chegar ali e vão olhar, tem só dança. Vão dizer, estou no lugar errado, não entendi. Porque quando tu procura pela hashtag, ela te leva para um caminho específico. Tá? Então ela tem função? Tem. Mas as pessoas abusam, colocam, só porque rende bastante visitação, elas colocam muita hashtag. Tá? Passei. Colocar muitas vendas na rede social. Tu mal começou, tu chegou na Hotmart, tu pega um produto e tu começa a querer vender e tu começa a colocar, aí as pessoas não visitam mais a tua página, porque tu é um vendedor, não é, tá? E aí eles não querem isso, é que nem aquelas pessoas que chegam para te vender toda hora. Então tu tem que fazer um marketing de conteúdo que tu venda sem vender. Vai influenciando a pessoa até tu anunciar um produto que talvez ela possa gostar, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Para que servem as redes sociais? Para as pessoas, né, no caso, se relacionar. É a primeira coisa. Para que tu está numa rede social? Quais são as coisas que levam? Primeiro, entretenimento. Então, tu vai para ver o que está acontecendo, para brincar, para te divertir, para ver vídeos engraçados. É uma das coisas que te leva até ali. Para conhecimento ou para aprender, tu chega numa rede social, tu procura posts ou cursos ou mensagens, né, que te eduquem em alguma coisa. Ou tu vai para ver pessoas e te motivar. Então a gente não pode esquecer que a gente não pode virar um vendedor na rede social, tá? A gente tem que entender, aprender e motivar, tá? É para isso que as pessoas vão até ali, para se relacionar. Outra coisa que acaba a rede social de vocês, não dar feedback, tá? O que é não dar feedback? A pessoa compartilhou uma foto minha e eu nem aí para ela. A pessoa curtiu minha foto e eu nem aí para ela. Então ela é como se fosse um seguidor, um fã. O que eu preciso? Dar feedbacks, dar uma resposta, responder a ela. No mínimo uma vez, tá? A gente tem que entrar em contato com aquela pessoa agradecendo ou curtindo ou conversando, tá? Claro que vocês vão saber medir as intenções. Às vezes ele entra ali, curte uma foto. Dica para pegar a meninada, né? Entre aspas. Tu vai lá e não curte a foto atual daquela menina. Tu curte uma foto mais antiga. Aí tu vai lá e curte uma foto mais antiga no Instagram. O que acontece? O Instagram vai lá e avisa ela que eu curti. Ela diz, ué, o que esse cara quer com uma foto antiga? Aí tu vai lá e curte mais 2 ou 3 que não sejam aquelas piriguete dela, que sejam as mais... O Instagram avisa de novo. Aí tu vai lá, quando ela botar uma tipo mais sensual, tu tá junto. Aí tu começa a conversar com ela. Sequência. Começa a conversar com alguma coisa meio séria ou meio engraçada. Depois passa a ser engraçado. Tá? Depois seja inteligente, daí pra frente, boa sorte. Tá? Abri um Tinder já, ok. Trocou de Instagram para Tinder. Entendeu? Então, mais ou menos, tu consegue ir em uma sequência aí. Então, cuidar, tá? Ó, dá feedback. O que a gente aconselha sempre? Dá uma olhada na rede social 2 vezes ao dia. 2 momentos. E aí tu tenta responder todos os feedbacks. A pessoa chegou, deu um 8, curtiu tua foto, tu sabe? Tu curte a curtida e assim tu responde. Se a pessoa deixou algum comentário num vídeo, tu responde, tá? Tranquilo até aí? Tamo junto? Tá? Postar apenas por postar. Assim, chega lá, posta a tua logo e foi embora. As pessoas não querem isso, as pessoas querem se relacionar. Então, quando postar alguma coisa, o que tu precisa fazer? Postou, espera que ela se relacione e relaciona com ela. Não fica só postando, tá? Por postar. Dá uma estratégia no que tu vai colocar que leve a uma ação, tá? A gente vai falar mais adiante sobre isso, sobre o que seria levar a uma ação, tá? Não fazer vídeos é uma coisa que acaba acabando com a tua rede social. Fotos chamam atenção e vídeos chamam mais atenção ainda. Então, pelo menos, colocar um dia na semana um vídeo
tá? Ou gravar um vídeo, se vocês não estão acostumados a gravar vídeo, gravem vídeos, treinem, coloquem um vídeo, ou de vocês, ou do trabalho de vocês, ou vocês em atuação, tá? Claro que é só, vamos ver, nós somos professores de educação física, vou postar um vídeo meu fazendo supino eu. Não é o que chama atenção para o meu trabalho, mas sim eu dando uma aula ou eu orientando um aluno meu na hora do treino. Aí sim chama atenção para o meu trabalho, não para eu praticando atividade física. Ah, eu estou dando uma aula de dança e eu boto uma foto, um vídeo meu sapateando. Não, não seria essa a ideia. Eu instruindo aquele que está aprendendo comigo, tá? Vamos ver se a gente falou sobre todos, tá? 83% das pessoas preferem vídeo. Sim. Pode falar, Priscila. Ouve. Vídeo, tu diz no feed também ou nos stories? Nas duas Vídeo coisas. no feed ou nos stories? Nas duas coisas. Se vocês tiverem a possibilidade de usar o IGTV, que é uma ferramenta que o Instagram usa, vídeos longos ele manda para o IGTV e automaticamente ele deixa um pedacinho no story, tá? No stories ali. O que vocês precisam fazer? Usem, porque esses vídeos ficam armazenados. Se tu botar só no stories, ele chama um pouquinho a atenção, mas ele em 24 horas já era e tu perdeu o teu trabalho. Então procura colocar no feed, tá? Pedacinhos do vídeo que levem para o IGTV, que aí ele olha todo o teu vídeo lá. Principalmente a gente que trabalha na área de personal e de pilates, é interessante tu colocar. Tipo, na semana tu cria uma semana de dores na coluna, tá? Aí tu coloca alguns exercícios que apareçam pequenos no stories, dentro do feed, mas que te leve para o IGTV. Aí as pessoas começam a seguir, porque aquele ali ajuda eles, tá? Então aqui eu coloquei, pessoal, os principais erros do Instagram, tá? Existem outros que a gente pode ver pelo futuro, mas esses aqui são aqueles que acabam destruindo o teu trabalho, não dando certo, tá? Não te motivando a continuar postando ou publicando e as pessoas te seguindo. Tranquilo até aí? Vou passar para uma outra parte, que é falar um pouquinho mais do Instagram em específico, tá? Aí eu vou subentender que todos vocês já têm Instagram, que vocês têm um certo conhecimento, tá? Lá no Instagram, o que é importante? Que a gente tenha uma foto adequada ao nosso tipo de trabalho e ao nosso nicho comercial, tá? Escolha uma foto de vocês, pode ser recebendo uma premiação, pode ser vocês bem, tá? Bem colocados. Não escolham fotos que sejam pessoais, a não ser que vocês vão vender serviços sensuais. Não tem problema. Tony, essa foto que tu fala é no Instagram que a gente já tem, no pessoal, no caso. É isso? Te aconselhando a trocar para o comercial, tá? Para a empresa. Tá? Ou criar uma página da empresa. Ou criar uma página empresarial, isso. Isso. Quando colocar empresarial, a foto tem que estar relacionada à tua empresa ou à tua pessoa como empresa, né? Tá? Beleza. Bem trabalhado. Onde a gente consegue melhorar a foto? No Canva e em vários aplicativos que a gente já falou em aulas anteriores, tá? É só a gente olhar nos vídeos anteriores, você vai enxergar aplicativos de designer para melhorar essa foto, tá? Fui. Torne seu perfil comercial, é o que a gente acabou de falar. Se vocês vão começar a trabalhar com a rede social, é interessante ter um perfil comercial. Por quê? Porque ele te dá todos os dados, quantas visitas semanais, mais homens, mais mulheres, qual o horário que as pessoas estão vendo. Ele te permite ter dados analíticos que são importantes para o teu trabalho como marketing digital depois, tá? Descreva o seu trabalho. O que eu falo com descrever o seu trabalho? Tu tem ali na sua descrição, na biografia que a gente chama, já um pouco do teu texto relacionado ao que tu faz, tá? Por exemplo, no meu, diz assim, Tony Pereira, tá? Professor de educação física, especialista em atividade física e saúde, proprietário dos estúdios Tony Pereira, pilates, personal, treinamento funcional, tá? Tem todas essas descrições. Se vocês quiserem fazer na sua biografia, tem que ser textos relacionados ao que vocês têm de atividade. Usem emojis, se vocês quiserem usar, porque eles chamam a atenção, e façam desses textos,
tá? Coisas atrativas, mesmo que profissionalmente ela traga uma atração para a pessoa ler a sua biografia, tá? Vamos lá. Utilize ícones de emotes, que a gente acabou de falar, tá? Informação de contato, é importante que esteja na tua biografia, porque a pessoa viu a foto, viu a tua postagem, gostou, viu o teu trabalho, como é que ela entra em contato contigo? Tá? Na biografia também, o Instagram, ele permite que tu acrescente um link, tá? Não aconselho que vocês coloquem link de produto, e sim um link do site de vocês, ou da fanpage de vocês, se vocês não têm site ainda, tá? Eles geralmente aceitam sites, não sei se vocês enxergam aí, ó. Eu tenho o link do meu site. Para que serve isso, Tony? Está fazendo uma live, está querendo que ele entre em contato contigo. Tu diz assim, ó, o link está na descrição da bio. Ele sabe que está lá na biografia, quando terminar a tua live, ele vai lá, clica e ele vai para onde ele quer. Existem alguns programinhas, tá? Que mais adiante a gente fala, que eles te dão possibilidades de tu ter um link na biografia que fazem isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eles te dão várias possibilidades quando a pessoa clica lá. Um botão para o site, um botão para o canal do YouTube, um botão para o Face. Isso eu posso falar mais adiante. Assim, ó. Ó, a pessoa pode escolher, ó, onde ela vai clicar, ó. Ó. Tá? Esse é o link que está na minha biografia. Ele envia para várias opções do meu site, tá? Então, quando a gente for melhorando os nossos padrões, nós vamos enviar para algum lugar. Se vocês forem fazer sites, não façam ainda, tá? A gente tem um combinado aqui no grupo e tem uma pessoa que está verificando, que é do marketing digital, uma possibilidade de fazer algo muito acessível, mas muito acessível mesmo, assim, tipo 10, 15 pila. Se não mais que isso, a gente não quer, tá? Então, não façam sites grátis ainda. Tá? Que é o Tony, Jefferson. eu tenho um canal no YouTube e há um tempo já, e eu comecei, na verdade, a utilizar mais as redes sociais a partir da utilização do meu canal no YouTube, porque antes eu não postava tanto no Instagram e no Facebook vídeos e fotos. Então, o site agora era uma coisa que eu estava pensando em fazer. Não sei se tá me ouvindo. Tô ouvindo bem. Pode falar, Paulo. Tá. Um site, eu já tinha pensado em fazer, mas era para um projeto que ele ainda não está 100% amadurecido. Mas, por exemplo, eu já comprei o domínio, já fiz o cadastro do domínio e já comecei a estudar como fazer um site, né? E então tu tem uma pessoa que trabalha especificamente para sites. Nós tínhamos um companheiro que estava nas reuniões, o nome dele é Jefferson, e ele trabalha com marketing digital mesmo, para empresas, tem uma agência de publicidade. E o que a gente combinou? Dever para aquele grupo de gestão de crise, porque tu pagou mais ou menos uns R$40 pelo domínio, mais ou menos isso, né? Isso. Uhum. Aí tu vai pagar para uma hospedagem agora em torno de R$39,90. E do meu irmão me conseguiu um servidor dele. E como é que tu colocou no servidor dele já? Ele te cobra alguma coisa? Sim. Quanto? Não. Não, porque é teu irmão. Não, para mim não. Porque é teu irmão. Tá, mas geralmente eles cobram 39, e aí tu vai somando, quando vê que tem que ter R$150 por mês para manter um site. Então o que a gente quer? A gente quer um negócio que compre em equipe bem baratinho, entendeu? Então esse menino tá vendo pra gente isso aí. Mas se tu já deu esse espaço, tu tem o site, então tu tem que colocar esse link do teu site lá na bio. Que aí tu consegue enviar para a bio, o teu site. Que na verdade eu não estruturei nada no meu site ainda, só comprei o domínio, já eu conversei com meu irmão mais ou menos algumas coisas, mas eu ainda não coloquei ele no ar, porque eu tô pensando no que colocar no conteúdo, e aí eu não sei se é isso que vocês vão também trabalhar, não. Eu acredito que nós vamos ir à frente, mais à frente conseguir algo que tem um site estruturado, com página de captura, com e-mail, marketing, sabe? Tudo que a gente consiga fazer pelo menor
menor custo. Essa é a ideia. A gente não achou ainda. Se tu quiser te antecipar, não tem problema. Mas eu sugiro que dê uma esperadinha que a gente vai tentar algo assim, tá? É o Jefferson que está... Pessoal, rapidinho então, um link, tá? Use hashtag sim, desde que ela seja indicada para vocês, da área de vocês. Aqui, ó, destaques. É um negocinho que a gente não usa. Mas eu vou dar uma dica para vocês assim, ó. Toda pessoa que procura vocês, ela vai no perfil de vocês e a primeira coisa que ela enxerga, fora os links, a bio e a descrição ali, são os destaques. E como é que eu organizo os meus? Primeira bolinha é dança. Segunda bolinha é eu falo aí, professor. É um projeto. A terceira é Urcamp, porque eu sou professor de Educação Física da Urcamp. A quarta é os estúdios. E a quinta é motivação. A pessoa sempre clica ali, porque aquilo ali tu está dando destaque para aquilo ali, antes do feed. Então, a sequência que eu aconselho para vocês é essa aqui, ó. Ó, depoimentos, por exemplo, eu podia ter pego o depoimento da Priscila falando que ajudou ela, se eu for trabalhasse com marketing, ia deixar o vídeo dela nesse depoimento. O Anderson pode pegar o depoimento de um aluno de dança dele, falando bem dele, deixar esses videozinhos que ele postou no Stories. Como é que a gente faz aquele destaque? Aqueles são stories que a gente tinha, ou que a gente colocou. Aí tu deixa como destaque. Aí tu coloca ali como depoimentos de aluno, depoimentos de pais, depoimentos de professor. Então quem clicar ali vai ver alguém falando bem de vocês. Então, se vocês vão trabalhar com isso, é interessante ter esses depoimentos. A tua agenda, bota ali tudo que tu vai fazer. Botou um stories dizendo que tu vai dar uma palestra, botou um stories que tu vai participar de qual tal rodeio, que tu vai dar um curso, bota naquele destaque da agenda. Mesmo que depois passe, ele fica ali o stories. E aí o que a pessoa vê? Puxa, esse cara fez isso, esse cara fez isso, fez aquilo. Aquela agenda não é a agenda que tu está marcando, mas é as coisas que tu já fez e que tu faz, que as pessoas olham e pegam como referência, e isso cria em ti, a pessoa vê em ti uma autoridade naquele assunto. E é importante ser autoridade naquele assunto. Então, ó, os destaques nesta ordem. Depoimento. Desculpa, Priscila, trancou o teu áudio. Tony, posso dar uma... Pode? Tá me ouvindo agora? Tô um pouquinho cortado, mas tô. É que eu ia dizer que... Agora? Corta um pouco, mas tem... Pra ver se melhora a internet. Enquanto O que eu ia dizer... Sim. Pra gente que já tem uma conta no Instagram, tu já tinha dado essa dica há um tempo atrás, e eu aproveitei uma quinta-feira, que era dia de TBT, digamos assim, e coloquei nos meus stories foto de todas as invernadas que eu já dei aula. Fiz tipo uma retrospectiva. E aí eu consegui criar um destaque com todos os grupos que eu trabalhei. Então, só uma dica de aproveitar as quintas-feiras, que é dia de TBT, que a gente posta stories de coisas que a gente já fez, e aí depois cria o destaque com aquele nome que a gente queria, com aquele foco que a gente queria. Só isso. O trabalho, que é o que ela falou agora, no caso do Paulo que tem YouTube, todas as vezes que tu vai gravar para o YouTube, tu coloca imagens de tu gravando, fotos e bota no Stories. Hoje é dia de gravação para o meu canal. Bate aquela foto, põe no Stories e põe nos destaques. Por quê? Porque quando a pessoa chegar ali naqueles destaques, ela vai clicar e vai ver que tu tem um canal no YouTube e isso vai... Só um cuidado, tá? Quando tu cria um Stories, ele vai criando assim, ó, do mais novo fica primeiro, o mais velho fica por último. Então, se vocês não criaram ainda e forem criar, essa sequência aqui, ó, tem que ser começada desta forma. Se a última coisa que eu quero, ó, que fique bem no canto, seja o canal do YouTube, é a primeira que eu crio. Se eu quiser que seja o trabalho, é a segunda que eu crio. A agenda é a terceira e a última é depoimentos. Se eu quero que depoimentos fique mais perto. Agora, se for ao contrário, se eu quero que depoimentos fique mais longe, eu crio primeiro ele. Tá? Tem alguns designers muito bonitos. Vou mostrar um para a gente encerrar hoje. Que eu sigo algumas pessoas e eu analiso que as pessoas utilizam o Canva para fazer os destaques assim, ó. Olha que colorido bonito, ó.
Viu que tem uma figurinha? Tá? Ela tem agenda, primeiro, depoimentos em segundo, empresa, podcast, YouTube, social, outra empresa, Disney, consultoria, palestras, parceiros, cursos e assim sucessivamente ela tem aqui, ó. Tá? Então, e ela criou esses desenhozinhos e colocou junto, ó, que tu pode criar no Canva, tá? E coloca, aí tu bota com a cor, dependendo da cor do teu Instagram, tu consegue fazer um design bonito. Pessoal, nós temos outra reunião agora, tá? Que é de danças tradicionais gaúchas. Na reunião de hoje, ou na conversa de hoje, era mais ligado especificamente a conversar um pouquinho sobre o Instagram. Se vocês acharam que isso foi legal, os principais erros e como configurar, nas próximas reuniões nossas, nós debatemos, tá? Eu vou colocar o link lá no grupo, mas a gente vai trabalhar mais alguns conteúdos, tá? Relacionados, ó, o que postar, quais os nichos, e aí vai indo, ó, tá? Alguns detalhes que a gente vai discutir depois em próximas reuniões. Assim como vai revendo a estratégia do Sandro, vai revendo a estratégia da Priscila, a estratégia que vocês fizeram, tá? Vou agradecer, muito obrigado por hoje, vou parar a gravação e esse vídeo vai estar no grupo de gestão de crise depois.